Meu nome é Ezekiel Watkins, mas todo mundo me chama de Zack. Sou caminhoneiro há 15 anos. Já rodei todos os Estados Unidos carregando de tudo, desde equipamentos pesados até produtos químicos industriais. Pensei que já tinha visto de tudo nessas estradas, mas nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que aconteceu há 2 semanas. Ainda acordo de madrugada suando frio, com o coração batendo descontrolado, lembrando daqueles primeiros dias quando tudo desmoronou. As mãos ainda tremem quando pego no volante, e o cheiro de diesel que antes me acalmava, agora me lembra de coisas que preferia esquecer. Não consigo parar de pensar naquelas 48 horas que mudaram tudo. Preciso contar isso. Preciso tirar de dentro de mim antes que eu enlouqueça de vez. Talvez alguém leia isso e entenda que não foi culpa nossa, que ninguém poderia ter previsto o inferno que se instalou. Era uma terça-feira comum quando tudo começou. Eu estava saindo de uma refinaria em Louisiana, carregando tambores de solventes industriais com destino a uma fábrica em Denver. A carga era pesada. Uns 40 mil quilos de produtos químicos que exigiam todos os cuidados do mundo durante o transporte. Lembro que estava ouvindo música country no rádio quando as primeiras notícias estranhas começaram a aparecer. O locutor falava de surtos de violência em várias cidades, hospitais lotados, pessoas atacando outras pessoas sem motivo aparente. Na época achei que eram apenas casos isolados de drogas sintéticas ou algum tipo de histeria coletiva. Já tinha visto coisas parecidas antes. O crack, o bath salts, sempre aparecia alguma nova droga que deixava o pessoal maluco. Mas havia algo diferente no tom de voz dos repórteres. Uma tensão que eu nunca tinha ouvido antes. Eles tentavam soar profissionais, mas dava para sentir o medo vazando pelas ondas do rádio. As primeiras horas foram confusas. Eu estava na Interstate 20 quando comecei a notar mais ambulâncias do que o normal correndo em direção às cidades. Helicópteros de resgate voavam baixo constantemente, algo que só acontecia durante furacões ou desastres naturais graves. Liguei o CB para conversar com outros caminhoneiros e todo mundo estava comentando a mesma coisa. Movimento estranho nas estradas, muita polícia, hospitais pedindo para não levarem mais pacientes porque não tinham espaço. Um cara chamado Big Joe, que eu conhecia há anos, disse que viu uma briga feia num posto de gasolina em Shreveport. Segundo ele, um homem atacou uma funcionária com os dentes, literalmente mordendo o pescoço dela. A polícia teve que usar taser várias vezes para conseguir separar os dois. Na época pensamos que era só mais um maluco drogado, mas agora sei que foi um dos primeiros sinais do que estava vindo. O jeito que Big Joe descreveu aquela cena, a voz dele tremendo no rádio, deveria ter sido um aviso para todos nós. Por volta das 3 da tarde, as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Passei por uma cidade pequena no Texas, onde havia uma multidão reunida na frente do hospital local. Ambulâncias chegavam constantemente, mas ninguém parecia estar saindo. Vi pessoas correndo pela rua carregando malas, famílias inteiras entrando em carros com pressa desesperada. Tinha gente gritando, chorando, e uma confusão geral que não fazia sentido nenhum. Diminuí a velocidade para tentar entender o que estava acontecendo, mas o trânsito estava ficando pesado demais. Carros abandonados começaram a aparecer no acostamento, alguns com as portas abertas, outros com vidros quebrados. Sangue no asfalto em alguns pontos, mas não parecia acidente de trânsito. Era algo diferente, algo que meu cérebro se recusava a processar na época. Acelerei o caminhão e tentei não pensar muito sobre aquilo, focando apenas em chegar ao meu destino. Agora percebo que já era tarde demais para qualquer um de nós. O rádio começou a transmitir alertas de emergência com mais frequência. Primeiro eram avisos para evitar certas áreas das cidades por causa de distúrbios civis. Depois passaram a falar de surto de doença desconhecida e pediam para as pessoas ficarem em casa. As estações de notícias locais foram saindo do ar uma por uma, substituídas por transmissões automáticas do governo. Eu estava começando a ficar nervoso de verdade. Em 15 anos de estrada nunca tinha visto algo assim. Nem durante os ataques de 11 de setembro, nem durante os grandes furacões. Havia um desespero no ar que era quase palpável. Liguei para a empresa para reportar a situação, mas as linhas estavam todas ocupadas. Tentei ligar para minha ex-esposa em Phoenix para saber se ela e minha filha estavam bem, mas a chamada não completava. A rede de celular estava sobrecarregada, e isso só aumentava minha ansiedade.
O isolamento que sempre senti dirigindo sozinho por horas começou a pesar de forma diferente, mais ameaçadora. Quando o sol começou a se pôr, encontrei outros caminhoneiros parados num posto de combustível grande na beira da estrada. Todo mundo estava com a mesma expressão de confusão e preocupação que eu sentia. Conversamos sobre as notícias estranhas, sobre os alertas de emergência, sobre parentes que não conseguíamos contactar. Um motorista mais velho, que transportava gado, disse que viu uma cidade inteira sendo evacuada por militares. Outro contou que presenciou pessoas atacando policiais com uma violência que nunca tinha visto antes. As histórias eram cada vez mais bizarras e assustadoras. Decidimos viajar juntos pelo menos até o próximo estado, formando um pequeno comboio de 3 caminhões. Havia segurança nos números e todos nós sentíamos que algo muito errado estava acontecendo. Abastecemos os tanques, compramos comida e água extra e tentamos ligar para nossas famílias mais uma vez. Nenhuma chamada completou. A noite trouxe os primeiros sinais reais do inferno que estava se aproximando. Passamos por uma cidade onde todas as luzes estavam apagadas, exceto pelos faróis de carros abandonados e algumas sirenes distantes. Não havia movimento normal nas ruas, apenas sombras correndo entre os prédios e sons que não conseguíamos identificar. Gritos, vidros quebrando e algo que parecia latidos, mas não exatamente. Sons que arrepiavam a espinha e faziam o cabelo da nuca ficar em pé. Mantivemos os caminhões no meio da pista e não paramos por nada. A tensão dentro da cabine era insuportável. Minhas mãos suavam tanto que eu precisava limpar o volante constantemente. O coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o som nas orelhas. Tentava me concentrar nas luzes traseiras do caminhão à minha frente, usando-as como uma âncora para não entrar em pânico. Mas por dentro, uma voz gritava que estávamos dirigindo direto para algo que não tínhamos como enfrentar. Os alertas de emergência no rádio se tornaram mais específicos e aterrorizantes. Falavam de indivíduos infectados extremamente agressivos, de evitar contato físico a qualquer custo, de procurar abrigo imediatamente. Começaram a usar a palavra quarentena com frequência crescente. Depois veio o termo que mudou tudo: mortos reanimados. No início pensei que era algum tipo de código ou linguagem técnica que eu não entendia. Mas quando os repórteres começaram a descrever pessoas que pareciam mortas voltando à vida e atacando outras pessoas, meu sangue gelou. Isso não podia ser real. Coisas assim só aconteciam em filmes de terror baratos, não na vida real. Mas as descrições eram muito detalhadas, muito consistentes entre diferentes estações para serem inventadas. Pessoas com ferimentos mortais se levantando, ignorando a dor, atacando com uma fúria animal. Vítimas de ataques se transformando em atacantes em questão de horas. Era impossível, mas estava acontecendo por todo o país. Paramos para descansar numa área de descanso isolada por volta da meia-noite. Nenhum de nós conseguia dormir direito. Ficamos acordados conversando sobre o que fazer, para onde ir, como encontrar nossas famílias. As notícias continuavam chegando pelo rádio, cada uma pior que a anterior. Cidades inteiras sendo evacuadas, militares estabelecendo perímetros de segurança, hospitais sendo abandonados porque os próprios pacientes estavam atacando a equipe médica. Era como se o mundo inteiro tivesse enlouquecido de uma hora para outra. Tentamos fazer planos, traçar rotas alternativas, identificar lugares seguros onde poderíamos nos refugiar. Mas nada fazia muito sentido quando a própria realidade parecia ter perdido todas as regras. Como você planeja para algo que não deveria existir? Como você se prepara para enfrentar mortos que voltaram à vida? Essas perguntas giravam na minha cabeça sem encontrar respostas. A madrugada trouxe os primeiros encontros diretos com o horror. Estávamos passando por uma pequena cidade quando vimos uma mulher correndo pela estrada, acenando desesperadamente para os caminhões. Ela estava coberta de sangue, com roupas rasgadas, gritando por ajuda. Paramos imediatamente e ela correu até minha janela, batendo no vidro com desespero. Disse que eles tinham invadido sua casa, matado seu marido e que ela mal conseguiu escapar com a filha pequena. Apontou para um carro capotado mais adiante, onde uma criança chorava dentro. Não hesitei nem um segundo. Desci do caminhão para ajudar. Enquanto corria em direção ao carro, ouvi a mulher gritando algo sobre não deixar eles me pegarem. Quando cheguei perto do veículo, vi a menina de uns 5 anos presa pelo cinto de segurança, com lágrimas escorrendo pelo rosto.
Ela parecia fisicamente ilesa, apenas aterrorizada. Consegui tirá-la do carro e começamos a voltar para os caminhões. Foi então que ouvi um som que nunca vou esquecer. Era um gemido baixo, quase animal, vindo da mata ao lado da estrada. Depois outro, e mais outro. Uma série de sons que faziam minha pele arrepiar e meu instinto gritar para correr. A mulher que tínhamos socorrido começou a gritar: "Eles estão vindo! Eles estão vindo!" com uma histeria que me deixou ainda mais apavorado. Vi vultos se movendo entre as árvores, figuras humanas caminhando de forma estranha, cambaleante. Quando saíram da sombra e a luz dos faróis dos caminhões os iluminou, meu cérebro demorou alguns segundos para processar o que estava vendo. Eram pessoas, ou tinham sido pessoas, mas havia algo terrivelmente errado com elas. Roupas rasgadas e ensanguentadas, ferimentos abertos que deveriam ser mortais, e nos olhos havia apenas uma fome vazia e primitiva. Eles se moviam em direção a nós com uma determinação que não era humana. Peguei a menina no colo e corri para o caminhão como nunca tinha corrido na vida. Conseguimos subir todos nos caminhões e acelerar antes que aquelas coisas nos alcançassem, mas não antes de ver mais detalhes que ainda me atormentam. Um homem de terno que parecia ter sido mordido no pescoço, com metade da garganta arrancada, mas ainda andando. Uma mulher idosa com o braço pendendo numa posição impossível, osso exposto, mas ignorando completamente a lesão. Uma criança, Christ, uma criança que não podia ter mais de 10 anos, com parte do rosto removido, revelando dentes e maxilar. Eles não gritavam de dor, não pediam ajuda, apenas gemiam aquele som baixo e assombrado enquanto tentavam nos alcançar. A mulher que salvamos estava em choque total, repetindo: "Não é possível, não é possível." Enquanto segurava a filha, eu também não conseguia aceitar o que tinha visto. Meu cérebro continuava procurando explicações lógicas. Talvez fosse algum tipo de droga, talvez fosse histeria coletiva, talvez fosse qualquer coisa menos o que parecia ser. Mas no fundo, uma parte de mim já sabia a verdade que eu me recusava a aceitar. Dirigimos por horas sem parar, tentando processar o que tínhamos presenciado. A mulher, que se chamava Sarah, contou sua história entre soluços e tremores. Ela disse que estava dormindo quando ouviu barulhos estranhos do lado de fora. Seu marido foi investigar e nunca voltou. Depois de muito tempo, ela ouviu alguém tentando abrir a porta da frente, mas quando foi ver, era o próprio marido. Só que havia algo errado com ele. Ele tinha ferimentos no peito e no pescoço, sangue seco no rosto, e os olhos estavam diferentes. Quando ela abriu a porta, ele tentou atacá-la. Sarah conseguiu empurrá-lo e fugir com a filha pelo fundo da casa. Elas correram pela mata até encontrar a estrada onde a encontramos. A história era impossível, mas eu tinha acabado de ver coisas que confirmavam cada palavra dela. Sarah continuava repetindo que aquilo não podia ser seu marido, que seu marido jamais tentaria machucá-la. Mas ao mesmo tempo, ela sabia que era ele. O reconhecimento nos olhos dela, misturado com terror absoluto, era uma das coisas mais perturbadoras que já presenciei. O rádio confirma nossos piores medos durante aquelas primeiras horas da manhã. As transmissões oficiais começaram a usar termos que pareciam saídos de filmes de ficção científica: reanimação post-mortem, transmissão através de fluidos corporais, incubação rápida do patógeno. Estações de rádio locais saíam do ar no meio de transmissões, às vezes com sons de luta ao fundo. Uma estação em particular me marcou. O locutor estava dando instruções de segurança quando de repente começou a gritar. Ouvi vidros quebrando, móveis sendo derrubados, e depois aquele gemido característico que já tínhamos ouvido na estrada. A transmissão continuou por mais alguns minutos com apenas sons de luta e terror, até que finalmente foi substituída por silêncio estático. Isso aconteceu com várias estações durante a madrugada. Era como assistir a civilização desmoronar em tempo real, uma peça de cada vez. Cada estação que saía do ar representava mais uma comunidade perdida, mais vidas destruídas, mais um pedaço do mundo que conhecíamos sendo consumido por essa coisa impossível. O amanhecer do segundo dia trouxe uma visão que nunca vou conseguir esquecer. Estávamos dirigindo por uma rodovia que normalmente seria movimentada naquele horário, mas estava quase deserta. Os poucos carros que encontrávamos estavam abandonados, alguns com as portas abertas, outros capotados no acostamento. Sangue seco manchava o asfalto em vários pontos,
formando trilhas que levavam para a mata ou simplesmente desapareciam no nada. O silêncio era ensurdecedor. Não havia o barulho constante do trânsito que sempre acompanhava minha rotina de caminhoneiro. Apenas o ronco dos nossos motores e o vento batendo nas janelas. Sara e a filha dormiam no banco do carona, exaustas pelo trauma da noite anterior. Eu invejava a capacidade delas de dormir, porque meus olhos se recusavam a fechar. Cada sombra na estrada, cada movimento na periferia da minha visão me deixava em alerta máximo. Meu corpo estava funcionando puro na adrenalina, e eu sabia que isso não poderia durar muito tempo. Tentamos parar para abastecer numa cidade pequena, mas o que encontramos foi um cenário de pesadelo. O posto de gasolina estava completamente destruído. Vidros quebrados, bombas de combustível arrancadas do chão, carros abandonados em posições estranhas, como se os motoristas tivessem fugido correndo no meio do abastecimento. Havia corpos espalhados pelo pátio, mas não eram corpos normais. Alguns se moviam lentamente, arrastando-se pelo chão com ferimentos que deveriam ter sido fatais. Outros estavam agrupados em volta de algo que eu não conseguia ver direito, mas os sons que vinham de lá me fizeram o estômago revirar. Era o som de algo sendo rasgado, mastigado, devorado. Não paramos. Aceleramos e seguimos em frente, mas a imagem ficou gravada na minha mente. Um dos caminhoneiros que estava viajando conosco vomitou pela janela. Eu também senti náusea, mas consegui segurar. Precisava manter o controle, especialmente com Sara e a menina no caminhão. A gasolina estava acabando e precisávamos desesperadamente encontrar combustível. Vimos um posto que parecia intacto uns 10 quilômetros adiante, então decidimos tentar nossa sorte. Nos aproximamos devagar, observando qualquer sinal de perigo. O lugar parecia abandonado, mas não destruído como o anterior. Saímos dos caminhões armados com ferramentas, chaves inglesas, martelos, qualquer coisa que pudesse servir como arma. Nunca pensei que chegaria o dia em que eu precisaria me armar para abastecer meu caminhão. Minha mão tremia enquanto segurava uma chave de roda que havia pego da caixa de ferramentas. O metal frio contra minha palma era reconfortante de alguma forma. Me dava a ilusão de que eu tinha algum controle sobre a situação. Entramos no posto em grupo, verificando cada canto, cada sombra. O cheiro ali dentro era terrível. Uma mistura de gasolina derramada, comida estragada e algo que eu não conseguia identificar, mas que fazia meu nariz coçar e meus olhos lacrimejarem. Encontramos o dono do posto no escritório dos fundos. Pelo menos acreditamos que era o dono. Ele estava sentado atrás da mesa, com a cabeça baixa, imóvel. Por um momento pensamos que estava apenas dormindo, mas quando nos aproximamos, vimos a verdade. Havia uma enorme mordida no seu pescoço, carne rasgada, sangue seco cobrindo sua camisa, mas o peito dele ainda subia e descia lentamente. Estava respirando, ou fazendo algo que parecia respiração. Um de nós sussurrou, "Merda", e começamos a recuar devagar. Foi quando ele levantou a cabeça. Os olhos estavam completamente brancos, sem pupilas, sem vida, mas ele nos viu, ou sentiu nossa presença de alguma forma. Levantou-se com movimentos rígidos e começou a andar em nossa direção com aquele gemido baixo que já tínhamos ouvido antes. Saímos correndo do escritório, batemos a porta e encostamos uma mesa pesada contra ela. Podíamos ouvir ele batendo do outro lado, tentando sair. O som das batidas na porta ecoava pelo posto vazio, criando um ritmo macabro que acelerava meu coração. Conseguimos abastecer os caminhões rapidamente, mas tivemos que quebrar o cadeado das bombas de combustível. Nunca tinha feito isso antes, mas o desespero ensina coisas que você nunca imaginou ser capaz de fazer. Minhas mãos tremiam tanto que foi difícil segurar a chave inglesa direito. O suor escorria pelos meus olhos, misturando-se com lágrimas de estresse que eu nem percebia que estava derramando. Enquanto o combustível enchia o tanque, eu não conseguia parar de olhar para o escritório onde aquela coisa continuava batendo na porta. A mesa que tínhamos encostado estava começando a se mover a cada batida. Sara ficou no caminhão com a filha, mas eu podia ver pelo espelho retrovisor que ela também estava observando a porta com terror. A menina chorava baixinho, um som que partia meu coração e me lembrava do que estava em jogo. Não era apenas minha vida, mas a vida de pessoas inocentes que dependiam de mim para sobreviver. Essa responsabilidade era esmagadora e ao mesmo tempo me dava força para continuar. Saímos do posto assim que terminamos de abastecer, mas o barulho dos nossos motores ligando atraiu outras coisas. Elas saíram da mata circundante,
caminhando na nossa direção com aquela determinação terrível que já tínhamos presenciado. Eram pelo menos 12 ou 15 figuras, em vários estágios de decomposição. Algumas pareciam ter morrido recentemente. Outras, obviamente, estavam nesse estado há mais tempo. O cheiro que vinha delas chegava até nós mesmo com as janelas fechadas. Um odor doce e pútrido que grudava na garganta e fazia você sentir vontade de vomitar. Aceleramos os caminhões e saímos de lá o mais rápido possível, mas não antes de ver uma delas se jogar contra a lateral do meu caminhão. O impacto foi forte o suficiente para fazer todo o veículo balançar. Olhei pelo espelho lateral e vi a coisa se levantando novamente, completamente ignorando o que deveria ter sido um ferimento incapacitante. O braço direito estava claramente quebrado, pendendo num ângulo impossível, mas ela continuou tentando nos seguir. Os alertas de emergência no rádio se tornaram mais específicos e aterrorizantes ao longo da manhã. Começaram a transmitir listas de cidades que estavam comprometidas e deveriam ser evitadas a qualquer custo. A lista crescia a cada hora. Cidades onde eu tinha amigos, lugares onde havia parado centenas de vezes ao longo dos anos, pontos de referência da minha vida como caminhoneiro, todos sendo riscados do mapa um por um. As instruções oficiais eram claras. Evitar multidões. Não tentar resgatar sobreviventes a menos que você tenha recursos adequados. Procurar abrigo em locais elevados e facilmente defendíveis. Eles também começaram a falar sobre zonas de quarentena, sendo estabelecidas pelo exército, mas as coordenadas mudavam constantemente. Parecia que mesmo os militares estavam recuando constantemente, perdendo território para essa coisa que se espalhava como fogo. A sensação de que não havia lugar seguro para onde fugir começou a se instalar na minha mente. Encontramos outros sobreviventes numa parada de caminhoneiros abandonada por volta do meio-dia. Era um grupo de 3 famílias que tinha se juntado depois de escapar de uma cidade próxima. Suas histórias eram variações do mesmo pesadelo que estávamos vivendo. Ataques de pessoas que pareciam mortas, familiares e amigos se transformando em monstros, fuga desesperada no meio da noite. Uma das mulheres contou que viu o próprio filho ser atacado na escola. Ela conseguiu fugir, mas teve que abandoná-lo para salvar os outros filhos. A culpa nos olhos dela era devastadora. Ela repetia constantemente: eu deveria ter ficado, eu deveria ter tentado salvá-lo. Mas todos sabíamos que ela tinha feito a única escolha possível. Esse tipo de decisão impossível estava se tornando comum demais. Escolher quem salvar, quem abandonar, quando fugir e quando lutar. Decisões que nenhum ser humano deveria ter que tomar, mas que se tornaram nossa realidade em menos de 24 horas. As crianças do grupo eram o que mais me afetava. Havia 5 crianças entre os sobreviventes, com idades entre 4 e 12 anos. Elas não entendiam completamente o que estava acontecendo, mas sentiam o medo dos adultos e isso as deixava ainda mais assustadas. A menina que Sarah havia salvado, Emma, começou a falar pela primeira vez desde que a encontramos. Ela perguntou quando iam voltar para casa, quando ia ver o papai novamente. Sarah não sabia o que responder. Como você explica para uma criança de 5 anos que o papai dela tentou machucá-la? Como você explica que o mundo inteiro mudou da noite para o dia e que nada nunca mais vai ser como antes? Eu mesmo ainda estava tentando aceitar essa realidade. Ver o impacto nas crianças tornava tudo mais real e mais desesperador. Elas representavam o futuro, mas que tipo de futuro podia existir num mundo assim? Decidimos formar um comboio maior e tentar encontrar um lugar seguro para passar a noite. Um dos homens do grupo, que se chamava Marcos, disse conhecer uma igreja numa cidade pequena cerca de 50 quilômetros dali. Segundo ele, o pastor havia transformado o lugar num abrigo comunitário, e havia rumores de que militares estavam estabelecendo um perímetro de segurança na área. Parecia nossa melhor opção. Organizamos os veículos. Meu caminhão na frente porque tinha mais visibilidade. 2 carros no meio com as famílias. Outro caminhão atrás fazendo a proteção. Testamos nossos rádios para manter comunicação constante. Estabelecemos sinais. 3 buzinadas significava parar imediatamente. 2 significava acelerar. Uma longa significava perigo iminente. Parecia um plano militar, mas éramos apenas civis desesperados tentando sobreviver a algo que não entendíamos. A sensação de camaradagem que surgiu entre nós era uma das poucas coisas boas nessa situação terrível. A viagem para a igreja foi tensa.
Passamos por várias cidades pequenas que pareciam completamente abandonadas. Carros parados no meio da rua, portas de casas abertas balançando no vento, sinais de luta por toda parte, mas nenhum sinal de vida humana. Em algumas, podíamos ver aquelas coisas vagando pelas ruas, sozinhas ou em pequenos grupos. Elas pareciam atraídas pelo som dos nossos motores, virando na nossa direção e tentando nos seguir com aquela caminhada lenta e determinada. Felizmente, elas eram lentas demais para nos alcançar enquanto estávamos nos veículos. Mas ver tantas delas, espalhadas por uma área tão grande, me fez perceber a escala real do que estava acontecendo. Não eram casos isolados. Cidades inteiras haviam sido infectadas. Milhares, talvez milhões de pessoas se transformaram nessas coisas. A magnitude da catástrofe começou a se tornar clara, e com ela veio um desespero que eu nunca tinha sentido antes na vida. Chegamos à igreja no final da tarde, e nossa esperança de encontrar um refúgio seguro foi parcialmente realizada. O lugar estava fortificado, janelas tapadas com tábuas, arame farpado ao redor do perímetro, homens armados fazendo guarda nos pontos de acesso. Havia pelo menos 40 pessoas abrigadas ali, incluindo várias crianças. O pastor, um homem negro de uns 50 anos chamado Reverendo Johnson, nos recebeu com cautela, mas também com compaixão. Ele explicou que tinham estabelecido o abrigo há 2 dias, quando os primeiros relatos de ataques começaram a chegar. Eles tinham comida, água, geradores para energia e um sistema de comunicação por rádio que mantinha contato com outros grupos de sobreviventes na região. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti um pouco de alívio. Talvez houvesse esperança. Talvez pudéssemos encontrar uma forma de sobreviver a isso. Mas essa sensação de segurança duraria pouco. A primeira noite na igreja foi relativamente tranquila, mas ninguém dormiu direito. Havia guardas fazendo turnos, e constantemente ouvíamos aqueles gemidos baixos vindos do lado de fora. Elas estavam lá, caminhando ao redor do perímetro, testando as defesas, procurando uma forma de entrar. O som era constante, como uma sinfonia macabra que nunca parava. Crianças choravam baixinho, adultos conversavam em sussurros, e a tensão no ar era quase palpável. Eu fiquei acordado a maior parte da noite, olhando pela pequena fresta entre as tábuas que cobriam uma das janelas. Podia ver vultos se movendo na escuridão, às vezes chegando bem perto do arame farpado. Em alguns momentos, eles se acumulavam num ponto específico, como se tivessem encontrado algo interessante. Depois se dispersavam novamente, continuando sua caminhada sem fim. Era hipnotizante e aterrorizante ao mesmo tempo. Observar aquele comportamento quase animal, mas em corpos humanos, quebrava algo fundamental na minha compreensão do mundo. Na manhã seguinte, acordei com gritos vindos do lado de fora. Um dos guardas estava apontando para algo além do perímetro e gritando instruções para os outros. Me levantei rapidamente e fui ver o que estava acontecendo. Do outro lado do arame farpado, havia um grupo maior de infectados do que qualquer coisa que tínhamos visto antes. Pelo menos 30 ou 40 deles, caminhando em nossa direção com aquela determinação terrível. Mas o que mais me assustou foi perceber que eles pareciam estar organizados. Não exatamente organizados como humanos seriam, mas havia um padrão na forma como se moviam. Os mais rápidos na frente, os mais danificados atrás, todos convergindo para o mesmo ponto do perímetro. Era como se tivessem algum tipo de instinto coletivo, alguma forma primitiva de coordenação. O reverendo Johnson começou a organizar nossa defesa, distribuindo armas improvisadas e posicionando as pessoas em pontos estratégicos. Mas eu podia ver nos olhos dele o mesmo medo que sentia. Nossas defesas não foram construídas para resistir a um ataque dessa magnitude. O cerco durou o dia inteiro. Eles não atacaram diretamente, apenas ficaram ali, caminhando ao redor do perímetro, testando diferentes pontos, procurando fraquezas. Era como assistir predadores estudando sua presa. O mais perturbador era o silêncio relativo, apenas aqueles gemidos baixos e o som dos pés arrastando no chão. Não havia raiva ou emoção visível, apenas uma fome primitiva e paciente. Algumas das pessoas no abrigo começaram a entrar em pânico. Uma mulher teve um ataque de ansiedade e precisou ser sedada. Um homem começou a falar sobre se entregar, sobre sair para acabar logo com isso.
A pressão psicológica de estar cercado por essas coisas era quase insuportável. Crianças faziam perguntas que não sabíamos como responder. Por que eles não vão embora? O que eles querem? Quando vamos poder sair daqui? Eu não tinha respostas. Ninguém tinha. Estávamos improvisando nossa sobrevivência hora por hora, sem entender as regras do novo mundo em que vivíamos. Durante a tarde, um dos infectados conseguiu passar pelo arame farpado. Não sabemos como exatamente. Talvez o arame tenha se rompido em algum ponto, ou talvez ele tenha encontrado uma abertura que não tínhamos notado. O importante é que de repente havia uma dessas coisas dentro do perímetro, caminhando lentamente em direção à entrada principal da igreja. Era uma mulher, ou tinha sido uma mulher, vestindo um uniforme de enfermeira ensanguentado. Metade do rosto havia sido arrancada, mostrando dentes e ossos, mas ela continuava se movendo com aquela determinação implacável. Os guardas a avistaram quando ela estava a uns 20 metros da porta. Um deles, um fazendeiro local chamado Pete, saiu com uma espingarda. Eu podia ver suas mãos tremendo enquanto ele mirava. Ele nunca havia atirado em algo que parecia humano, mesmo que não fosse mais humano. O primeiro tiro acertou o peito dela, mas ela apenas cambaleou e continuou avançando. O segundo tiro acertou o ombro, com o mesmo resultado. Foi só quando o terceiro tiro acertou a cabeça que ela finalmente caiu e parou de se mover. O som dos tiros atraiu mais infectados para nossa localização. Em questão de horas, nosso grupo de 40 se transformou em mais de 100, todos convergindo para a igreja como se tivessem recebido um sinal. O reverendo Johnson reuniu os líderes do grupo para uma conversa urgente. A situação estava insustentável. Nossas provisões não durariam muito tempo com tantas pessoas. Nossas defesas não foram projetadas para resistir a números tão grandes, e não tínhamos armamento suficiente para enfrentar uma horda daquele tamanho. Precisávamos tomar uma decisão. Tentar resistir ali e provavelmente morrer, ou tentar uma fuga organizada. A discussão foi intensa. Algumas pessoas queriam ficar e lutar, outras queriam fugir imediatamente. Famílias estavam divididas sobre o que fazer. Pais queriam proteger seus filhos, mas não sabiam qual opção oferecia mais segurança. Eu me encontrei numa posição estranha, sendo consultado sobre logística de transporte, rotas de fuga, capacidade de carga dos veículos. Minha experiência como caminhoneiro de repente se tornou valiosa de uma forma que nunca imaginei. Decidimos tentar a fuga durante a noite, quando os infectados pareciam ser menos ativos. Não sabíamos se isso era verdade, mas era a única vantagem que achávamos que podíamos ter. O plano era dividir o grupo em 3 comboios menores, seguindo rotas diferentes para não atrair toda a horda para um único ponto. Cada comboio teria um dos caminhões como veículo principal, capaz de abrir caminho se necessário. As famílias com crianças iriam nos veículos mais protegidos. Pessoas com habilidades úteis, médicos, mecânicos, pessoas com armas, seriam distribuídas entre os grupos. Era um plano desesperado, mas era o melhor que conseguimos elaborar com o tempo e recursos que tínhamos. Passamos o resto da tarde nos preparando, verificando veículos, distribuindo suprimentos, fazendo mapas de rotas alternativas. A tensão era palpável. Todo mundo sabia que muitos de nós provavelmente não sobreviveriam à noite. A fuga começou às 2 da manhã. Meu grupo era o primeiro a sair, abrindo caminho para os outros 2. Sarah e Emma vinham comigo no caminhão, junto com mais 2 famílias nos carros atrás. O plano era dirigir com os faróis apagados o máximo possível, usando apenas as luzes de posição para a navegação. Quando saímos do perímetro da igreja, meu coração estava batendo tão forte que eu conseguia ouvir o sangue pulsando nas orelhas. Os infectados estavam espalhados pela área, mas a maioria parecia estar em estado de semidormência. Eles reagiam ao som dos motores, mas mais lentamente do que durante o dia. Conseguimos passar pelos primeiros grupos sem incidentes maiores. Alguns começaram a nos seguir, mas nossa velocidade era suficiente para deixá-los para trás. Por um momento pensei que talvez conseguíssemos escapar sem maiores problemas. Mas essa esperança durou pouco. Quando chegamos à primeira encruzilhada, tudo deu errado. Havia um acidente bloqueando a estrada principal. 3 carros capotados formando uma barricada quase intransponível. Mas o pior não era o obstáculo físico. Era o que estava em volta dele. Dezenas de infectados vagavam entre os destroços,
como se estivessem guardando aquele ponto. Quando nossas luzes os iluminaram, todos viraram na nossa direção simultaneamente. Foi um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida, ver todas aquelas cabeças se virando em uníssono, como uma só entidade respondendo ao mesmo estímulo. Tive que fazer uma escolha rápida, tentar passar por cima dos destroços ou procurar uma rota alternativa. Com o caminhão carregado e as famílias atrás de mim, não podia arriscar ficar preso. Fiz uma conversão em U, que quase tombou o caminhão, e segui por uma estrada secundária que não estava nos nossos mapas. Sarah gritou algo sobre estarmos indo na direção errada, mas eu não tinha escolha. Era isso ou enfrentar aquela multidão de monstros. A estrada secundária era estreita e cheia de buracos, forçando-me a dirigir bem mais devagar do que gostaria. As árvores dos dois lados formavam um túnel escuro que nossos faróis mal conseguiam penetrar. A cada curva, eu esperava encontrar mais infectados ou outro obstáculo. Minha camisa estava encharcada de suor, apesar do ar-condicionado estar funcionando. As mãos escorregavam no volante, obrigando-me a limpá-las constantemente no tecido do banco. Sarah tentava acalmar Emma, que havia acordado com os solavancos e estava chorando baixinho. O som do choro da criança me partia o coração, mas também me lembrava do que estava em jogo. Não era apenas minha vida, mas a vida de pessoas inocentes que dependiam de mim para chegar em segurança a algum lugar. Essa responsabilidade era esmagadora, mas também me dava uma determinação que eu nunca soube que possuía. Continuei dirigindo, ignorando a fadiga e o medo, focando apenas em manter o caminhão na estrada. Cerca de 1 hora depois, encontramos sinais de civilização novamente, ou pelo menos do que restava dela. Era uma cidade pequena que parecia ter sido evacuada às pressas. Carros abandonados nas ruas, lojas com as portas abertas, algumas janelas quebradas, mas não havia sinais dos infectados que tínhamos visto em outros lugares. O silêncio era quase mais perturbador que os gemidos que tínhamos ouvido antes. Era como se o lugar estivesse suspenso no tempo, congelado no momento exato em que seus habitantes perceberam que precisavam fugir. Paramos numa loja de conveniência para tentar encontrar suprimentos e usar o banheiro. A porta estava destrancada. As luzes ainda funcionavam, mas não havia ninguém. Prateleiras meio vazias, uma caixa registradora aberta com dinheiro espalhado pelo chão, um café ainda morno numa xícara atrás do balcão. Alguém tinha saído dali há pouco tempo, mas para onde? E por que deixaram tudo para trás? Enquanto procurávamos por suprimentos, ouvi Sarah conversando baixinho com Emma no banheiro. A menina estava perguntando pelo pai novamente, e Sarah tentava explicar que eles não podiam voltar para casa por enquanto. A paciência e gentileza da Sarah com a menina, mesmo estando claramente aterrorizada, me impressionava. Ela havia perdido o marido da forma mais traumática possível. Estava fugindo com uma criança que não era sua, num mundo que tinha enlouquecido completamente, mas ainda conseguia ser forte para Emma. Isso me lembrou da minha própria filha, que estava em Phoenix com minha ex-esposa. Será que elas estavam seguras? Será que Phoenix havia sido atingida também? As linhas telefônicas continuavam inoperantes, então não tinha como saber. Essa incerteza sobre minha família era uma tortura constante que eu tentava empurrar para o fundo da mente, mas que sempre voltava nos momentos mais silenciosos. Carregamos o máximo de suprimentos que conseguimos nos carros e seguimos viagem. A estrada começou a subir, levando-nos para uma região montanhosa que eu não conhecia bem. Isso me deixava nervoso porque significava que estávamos saindo da minha zona de conhecimento. Como caminhoneiro, eu conhecia as principais rotas interestaduais como a palma da minha mão, mas essas estradas secundárias eram território desconhecido. Não sabíamos o que encontraríamos à frente, não tínhamos mapas detalhados da área e nosso combustível estava diminuindo constantemente. A altitude também estava afetando o desempenho do caminhão. O motor trabalhava mais pesado, consumindo mais combustível. Comecei a fazer cálculos mentais sobre quanto tempo poderíamos continuar dirigindo antes de ficarmos sem gasolina. Os números não eram encorajadores. Precisaríamos encontrar um posto de combustível logo, ou ficaríamos presos no meio do nada. Foi quando encontramos Jake e sua família. Eles estavam parados na beira da estrada ao lado de um carro com o capô aberto, claramente com problemas mecânicos. Havia um homem de uns 40 anos, uma mulher da mesma idade e 2 adolescentes. Quando nos viram chegando, começaram a acenar desesperadamente.
Parei o caminhão e desci para conversar com eles, mantendo uma certa distância por precaução. Jake explicou que eram de uma cidade próxima que havia sido invadida na noite anterior. Eles conseguiram escapar, mas o carro superaqueceu na subida da montanha. Ele era mecânico e sabia que o problema era sério. Provavelmente uma junta queimada que precisaria de peças que não tínhamos. Sua esposa, Lisa, segurava os filhos perto dela, e eu podia ver o medo nos olhos de toda a família. Eram pessoas normais como nós, que tiveram suas vidas viradas de cabeça para baixo em questão de horas. Não hesitei em oferecer ajuda. Decidimos abandonar o carro deles e acomodar a família nos nossos veículos. Era apertado, especialmente com as crianças, mas conseguimos fazer funcionar. Jake trouxe suas ferramentas, que poderiam ser úteis, e Lisa trouxe uma mochila com medicamentos. Ela era técnica em farmácia. Os adolescentes, Tom e Melissa, estavam claramente traumatizados, mas tentavam ser corajosos. Tom, de 16 anos, contou que viu seu melhor amigo ser atacado na escola. Melissa, de 14, não falava muito, apenas se agarrava à mãe. Ver o impacto daquilo em jovens tão novos era devastador. Eles deveriam estar preocupados com provas, namoros, problemas normais de adolescentes. Em vez disso, estavam fugindo de monstros que pareciam saídos de pesadelos. A injustiça da situação me enchia de raiva, mas raiva não adiantava nada. Precisava canalizar essa energia para manter todos seguros e encontrar um lugar onde pudéssemos ter alguma paz, mesmo que temporária. Continuamos dirigindo pela região montanhosa até o final da tarde, quando começamos a descer em direção a um vale. À distância, pudemos ver uma cidade maior, com prédios mais altos e o que parecia ser movimento normal nas ruas. Pela primeira vez em dias, sentimos uma pontada de esperança. Talvez aquela cidade não tivesse sido afetada ainda. Talvez pudéssemos encontrar autoridades funcionando, hospitais operando, algum semblante de normalidade. Mas conforme nos aproximamos, ficou claro que nossa esperança era prematura. As ruas estavam cheias de carros abandonados, havia fumaça subindo de vários pontos da cidade, e podíamos ver grupos de infectados vagando pelas avenidas principais. A cidade não estava intocada. Estava num dos estágios mais avançados de colapso que tínhamos visto até então. Era como olhar para o futuro sombrio que aguardava todos os lugares que ainda não haviam sido atingidos. Precisávamos atravessar a cidade para chegar ao outro lado, onde as estradas continuavam em direção ao norte. Tentar contornar seria mais seguro, mas adicionaria horas à nossa viagem e consumiria combustível que não tínhamos para desperdiçar. Decidimos tentar passar pela periferia da cidade, evitando o centro onde a concentração de infectados parecia maior. Elaboramos um plano: manter velocidade constante, mas não muito alta para evitar chamar atenção desnecessária, evitar buzinar ou fazer barulhos altos, e se algum veículo quebrasse ou ficasse preso, os outros continuariam sem parar para tentar resgates. Era um plano cruel, mas necessário. Não podíamos arriscar todo o grupo por causa de um acidente ou problema mecânico. Cada pessoa entendeu e concordou com essas regras, mesmo sabendo que poderiam ser abandonadas se algo desse errado com seu veículo. A sobrevivência havia se tornado uma questão de escolhas impossíveis. A travessia pela cidade foi um dos períodos mais tensos da minha vida. Dirigindo devagar por ruas cheias de carros abandonados, desviando de destroços e obstáculos, sempre observando as sombras entre os prédios procurando por movimento. Os infectados estavam por toda parte, mas a maioria parecia estar em estado de dormência durante as horas mais quentes do dia. Alguns reagiam ao som dos nossos motores, virando a cabeça na nossa direção ou começando a caminhar atrás de nós, mas éramos rápidos o suficiente para deixá-los para trás. O que mais me assustava eram os grupos maiores que víamos à distância, dezenas deles agrupados em praças ou cruzamentos, como se estivessem esperando algo. Não sabíamos se eles se organizavam conscientemente ou se era apenas instinto, mas havia algo perturbadoramente coordenado no comportamento deles. Passei a acelerar um pouco sempre que víamos esses grupos maiores, mesmo arriscando chamar mais atenção. Estávamos quase saindo da cidade quando encontramos nossa primeira barricada humana. Era um bloqueio improvisado feito com carros e móveis, guardado por homens armados. Eles nos fizeram parar e se aproximaram dos veículos com armas em punho, claramente nervosos,
mas também determinados. O líder deles, um homem negro de uns 50 anos com roupas militares, explicou que eram sobreviventes locais que haviam se organizado para proteger um quarteirão onde ainda restavam algumas dezenas de pessoas vivas. Eles estavam dispostos a nos deixar passar, mas queriam saber se tínhamos algum infectado conosco e se poderíamos compartilhar alguns suprimentos. A paranoia dele era compreensível. Eles provavelmente já tinham visto grupos que pareciam normais, mas traziam infectados escondidos, ou pessoas que se transformaram depois de serem mordidas, mas ainda não mostravam sintomas. Passamos por uma inspeção rápida, mas minuciosa, mostrando que não tínhamos feridas suspeitas. O líder do grupo, que se identificou como Sargento Rodrigues, aposentado do Exército, nos contou que a cidade havia caído em menos de 12 horas. Segundo ele, tudo começou no hospital principal quando pacientes começaram a atacar a equipe médica. A infecção se espalhou rapidamente pelos bairros próximos e, em questão de horas, metade da cidade estava comprometida. As autoridades locais tentaram estabelecer perímetros de contenção, mas os infectados eram muitos e se moviam mais rápido do que qualquer um esperava. A polícia e os bombeiros foram sobrecarregados rapidamente. Muitos deles foram mortos ou infectados tentando salvar pessoas. Rodrigues e seus homens eram veteranos que se conheciam do clube de veteranos local e conseguiram se organizar rapidamente quando perceberam que as autoridades oficiais não conseguiriam lidar com a situação. Eles salvaram quantas pessoas puderam e se barricaram naquele quarteirão, mas sabiam que era apenas questão de tempo antes que fossem sobrecarregados também. Compartilhamos alguns de nossos suprimentos com o grupo de Rodrigues e seguimos viagem. Ele nos deu informações valiosas sobre a situação nas cidades à frente, quais estradas estavam bloqueadas, onde havia grupos organizados de sobreviventes, quais áreas deveríamos evitar absolutamente. Também nos falou sobre rumores de uma instalação militar no Colorado que supostamente estava aceitando refugiados, mas ele mesmo duvidava da veracidade dessa informação. Segundo Rodrigues, a maioria das bases militares que ele conhecia havia sido evacuada ou estava incomunicável. Antes de nos despedirmos, ele me deu algo que se tornaria muito valioso. Um rádio militar de longo alcance que captava frequências que rádios comuns não conseguiam. Disse que havia várias redes de comunicação de sobreviventes operando nessas frequências e que poderíamos usá-las para trocar informações e coordenar movimentos. Foi um dos presentes mais úteis que já recebi na vida. Saímos da cidade no final da tarde, mas logo percebemos que tínhamos um novo problema. Um dos carros do nosso grupo estava deixando uma trilha de fumaça preta. O motor estava superaquecendo severamente. Jake, que entendia de mecânica, disse que provavelmente era a bomba d'água. Sem água circulando, o motor fritaria completamente em poucos minutos. Precisávamos parar para tentar um reparo de emergência, mas estávamos numa área aberta sem muita proteção. Encontramos uma oficina mecânica abandonada na beira da estrada e paramos ali para Jake tentar consertar o problema. Enquanto ele trabalhava debaixo do capô, o resto de nós fazia vigília, observando a estrada e as áreas ao redor procurando sinais de perigo. A tensão era palpável. Cada minuto parado era um minuto a mais de exposição, um minuto a mais para sermos encontrados por infectados ou por outros grupos hostis. Jake trabalhava rapidamente, mas suas mãos tremiam de nervosismo, dificultando o trabalho. O reparo levou quase 2 horas, e durante esse tempo, tivemos nossa primeira experiência real com saqueadores humanos. Eles apareceram em 2 carros, dirigindo rapidamente em nossa direção. Eram 6 homens armados que claramente estavam procurando por grupos de sobreviventes para roubar. Quando viram nossos veículos parados na oficina, reduziram a velocidade e se posicionaram para nos cercar. Felizmente, tínhamos algumas armas conosco, principalmente espingardas e pistolas que havíamos encontrado abandonadas ao longo do caminho. Não éramos soldados, mas o desespero nos havia ensinado a usar essas armas por necessidade. O confronto durou apenas alguns minutos, mas foi intenso. Tiros foram disparados dos 2 lados, vidros se estilhaçaram, e eu senti uma bala passar tão perto da minha cabeça que o ar deslocado mexeu meu cabelo. No final, os saqueadores recuaram quando perceberam que não seria uma presa fácil, mas não antes de Jake ser atingido por estilhaços de vidro no braço direito. O ferimento do Jake não era grave, mas estava sangrando bastante e precisava de cuidados médicos.
Lisa conseguiu fazer um curativo improvisado com o material que tínhamos nos carros, mas era óbvio que ele precisaria de pontos e antibióticos para evitar infecção. Isso nos colocou numa situação difícil. Onde encontrar ajuda médica num mundo onde hospitais estavam abandonados ou tomados por infectados? O rádio militar que Rodrigues havia me dado acabou sendo nossa salvação. Sintonizei nas frequências que ele havia mencionado e conseguimos contato com um grupo de sobreviventes que incluía uma enfermeira. Eles estavam acampados numa escola abandonada cerca de 30 quilômetros ao norte, numa cidade pequena que havia conseguido se organizar antes de ser completamente invadida. A enfermeira, que se identificou como Carol, disse que poderia cuidar do ferimento do Jake se conseguíssemos chegar até eles. Era nossa melhor opção, então seguimos as instruções dela para encontrar o acampamento. A escola onde o grupo havia se estabelecido era impressionante em termos de organização. Eles haviam transformado o lugar numa verdadeira fortaleza, com barricadas bem construídas, sistema de vigília 24 horas e até mesmo uma pequena horta nos fundos do prédio. Havia cerca de 60 pessoas no grupo, incluindo várias crianças e alguns idosos. O líder era um ex-policial chamado Captain Williams, que havia conseguido reunir pessoas com habilidades complementares: médicos, enfermeiros, mecânicos, eletricistas, pessoas com experiência militar. Eles tinham gerador próprio, sistema de comunicação por rádio e até mesmo um pequeno arsenal organizado. Mais impressionante ainda, eles haviam estabelecido contato com outros grupos similares na região, criando uma rede de comunicação e apoio mútuo. Era a primeira vez que víamos evidência de que a civilização poderia se reorganizar mesmo em meio ao caos. Carol, a enfermeira, cuidou do ferimento do Jake com um profissionalismo que me tranquilizou. Ela limpou os cortes, removeu os estilhaços de vidro, deu pontos onde necessário e aplicou antibióticos que eles haviam conseguido salvar de uma farmácia local. Enquanto isso, Captain Williams nos brifou sobre a situação regional. Segundo as informações que ele havia coletado através da rede de rádio, o surto havia se espalhado por todo o país, mas algumas áreas estavam conseguindo manter perímetros de segurança. Bases militares no Colorado e Wyoming ainda estavam operacionais, e havia rumores de que o CDC estava trabalhando numa instalação de pesquisa no norte do Wyoming. Ele sugeriu que, se tínhamos produtos químicos no meu caminhão, poderíamos ser valiosos para os pesquisadores que estavam tentando desenvolver tratamentos ou vacinas. Era a primeira vez que alguém mencionava que minha carga poderia ser útil para algo além de transporte comercial. A perspectiva de contribuir para uma possível solução me deu nova energia e propósito. Até então, eu estava apenas tentando sobreviver e proteger as pessoas que estavam comigo. Mas a ideia de que poderíamos fazer parte de algo maior, de que minha experiência como caminhoneiro e minha carga poderiam ajudar a combater essa praga, mudou minha perspectiva completamente. Discutimos a possibilidade de me juntar a um comboio maior que estava sendo organizado para tentar chegar até a instalação do CDC no Wyoming. Seria uma viagem perigosa através de território desconhecido, mas também seria nossa melhor chance de encontrar segurança real e contribuir para uma solução permanente. Sarah apoiou a ideia, especialmente porque significaria que Emma teria melhores chances de crescer num mundo onde essa ameaça poderia ser controlada ou eliminada. As outras famílias do nosso grupo também concordaram em se juntar à missão. Passamos 3 dias na escola, nos preparando para a viagem ao Wyoming e ajudando a fortalecer as defesas do local. Durante esse tempo, aprendi muito sobre táticas de sobrevivência, organização de grupos e estratégias para lidar com diferentes tipos de ameaças. Captain Williams era um excelente líder que entendia tanto aspectos militares quanto psicológicos da sobrevivência em grupo. Ele me ensinou sobre sistemas de comunicação, códigos de rádio e como identificar grupos hostis à distância. Também aprendi sobre gerenciamento de recursos, racionamento de combustível e comida, e como manter moral alto mesmo em situações desesperadoras. Mais importante, aprendi que a sobrevivência a longo prazo dependia não apenas de evitar perigos, mas de construir comunidades que pudessem se sustentar e crescer. Era uma lição que levaria comigo pelo resto da jornada. O comboio para Wyoming foi organizado com precisão militar. Éramos 15 veículos ao total, incluindo 3 caminhões de carga, 2 veículos militares que Williams conseguiu requisitar e vários carros com famílias.
Tínhamos suprimentos para 2 semanas, combustível extra, armas e munição suficientes para enfrentar grupos hostis e equipamento de comunicação para manter contato com outros grupos de sobreviventes ao longo do caminho. Meu caminhão continuava na frente do comboio, não apenas pela visibilidade, mas porque minha carga química poderia ser crucial para as pesquisas que estavam sendo desenvolvidas. A responsabilidade adicional era intimidante, mas também me dava um senso de propósito que havia perdido quando tudo começou. Não estava mais apenas fugindo do perigo, estava indo em direção a uma possível solução. A viagem começou antes do amanhecer, numa tentativa de cobrir a maior distância possível durante as horas mais frias, quando os infectados pareciam menos ativos. As primeiras horas foram tranquilas, dirigindo por estradas secundárias através de paisagens rurais que pareciam quase normais se você ignorasse os carros abandonados ocasionais e as casas com janelas quebradas. Mas conforme o dia esquentava, começamos a encontrar sinais mais claros da devastação. Cidades pequenas completamente desertas, gado morto nos pastos, plantações abandonadas começando a apodrecer. Era como dirigir através de um mundo que havia parado de funcionar da noite para o dia. A magnitude da catástrofe se tornava mais clara a cada quilômetro. Não era apenas algumas cidades que haviam sido afetadas. Era a civilização inteira que estava colapsando. Nossa primeira parada foi numa pequena cidade que deveria ter sido um ponto de reabastecimento seguro, mas encontramos algo que mudou completamente minha compreensão sobre como essa infecção se espalhava. A cidade parecia intacta à distância, sem sinais óbvios de destruição ou abandono. Mas quando entramos nas ruas principais, descobrimos que todos os habitantes simplesmente haviam desaparecido. Não havia corpos, não havia sinais de luta, não havia infectados vagando pelas ruas. As casas estavam abertas, carros parados com as chaves na ignição, comida ainda quente em algumas cozinhas. Era como se toda a população tivesse evaporado simultaneamente. Captain Williams ficou visivelmente perturbado com essa descoberta. Em sua experiência militar, ele nunca havia visto algo assim. Infectados deixavam rastros, corpos, sangue, sinais de violência. Mas ali não havia nada. Era mais perturbador que qualquer carnificina que tínhamos presenciado até então. Sugeria que havia aspectos dessa praga que ainda não entendíamos. Enviamos equipes de reconhecimento para explorar a cidade enquanto o resto do comboio esperava na saída. O que eles encontraram foi ainda mais estranho. Em várias casas havia sinais de que as pessoas haviam se preparado para sair. Malas meio feitas, geladeiras abertas como se alguém estivesse procurando por algo específico, carros com o porta-malas aberto. Mas também havia evidências de que algo tinha interrompido esses preparativos. Panelas ainda fervendo no fogão, televisões ligadas, portas de casa abertas. Captain Williams encontrou uma escola onde as carteiras estavam todas viradas para a janela, como se as crianças tivessem visto algo lá fora que chamou a atenção de todas simultaneamente. No quadro negro ainda estava escrita a lição do dia, interrompida no meio de uma frase. Era como se um evento específico tivesse acontecido num momento exato, fazendo toda a população agir de forma coordenada. Isso não se encaixava no padrão de infecção que tínhamos observado até então. Decidimos não perder mais tempo investigando e seguir viagem. Mas a descoberta daquela cidade fantasma afetou o moral do grupo de forma significativa. As pessoas começaram a fazer perguntas para as quais não tínhamos respostas. Se a infecção podia fazer populações inteiras desaparecerem sem deixar rastros, que outras capacidades ela poderia ter? Será que estávamos lidando apenas com uma doença? Ou havia algo mais complexo acontecendo? Sarah ficou especialmente perturbada, segurando Emma mais próxima e verificando constantemente se todos do nosso grupo ainda estavam presentes. Eu mesmo comecei a me sentir paranoico, contando os veículos do comboio obsessivamente e verificando o rádio a cada poucos minutos para ter certeza de que todos ainda estavam conosco. A sensação de que podíamos simplesmente desaparecer sem explicação era mais aterrorizante que a ameaça física dos infectados. Pelo menos contra eles podíamos lutar. Nosso próximo encontro com outros sobreviventes foi completamente diferente. Era um grupo grande, talvez 80 pessoas, que havia estabelecido um acampamento numa fazenda fortificada. Eles tinham várias famílias, incluindo muitas crianças, e pareciam ter se organizado de forma similar ao grupo da escola.
Mas quando nos aproximamos para fazer contato, fomos recebidos com hostilidade imediata. Homens armados nos cercaram antes que pudéssemos explicar nossas intenções. E o líder deles, um fazendeiro grande e barbudo chamado Brent, deixou claro que não éramos bem-vindos. Segundo ele, grupos maiores atraíam problemas, tanto infectados quanto outros humanos hostis. Eles haviam sobrevivido ficando isolados e não pretendiam mudar essa estratégia. A paranoia dele era compreensível, mas também era triste ver como a necessidade de sobrevivência estava fragmentando a solidariedade humana. Cada grupo se tornava uma ilha isolada, desconfiando de todos os outros. A conversa com Brent revelou aspectos sombrios de como algumas comunidades estavam lidando com a crise. Ele contou, com uma frieza que me arrepiou, como eles lidavam com membros do grupo que eram mordidos ou feridos. Não havia segundo chances. Qualquer pessoa com ferimento suspeito era imediatamente exilada, independentemente de quanto tempo havia sido membro da comunidade. Eles também haviam estabelecido regras de contribuição. Pessoas que não tinham habilidades úteis ou que consumiam mais recursos do que produziam eram encorajadas a seguir viagem. Era uma versão brutal de darwinismo social que priorizava a sobrevivência do grupo sobre a humanidade individual. Captain Williams tentou argumentar que essa abordagem era insustentável a longo prazo, que comunidades precisavam de diversidade e compaixão para prosperar. Mas Brent não estava interessado em discussões filosóficas. Para ele, a sobrevivência era uma questão de números e recursos, não de valores morais. Saímos da fazenda sem incidentes maiores, mas a experiência me deixou pensando sobre que tipo de mundo estávamos tentando reconstruir. Se a sobrevivência exigia que abandonássemos nossa humanidade, que tipo de vitória seria essa? Sarah expressou sentimentos similares enquanto dirigíamos. Ela se preocupava com que tipo de mundo Emma cresceria, que valores ela aprenderia se crueldade e egoísmo se tornassem normas de sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, não podíamos negar que as estratégias de Brent haviam mantido seu grupo vivo quando tantos outros haviam perecido. Era um dilema moral que não tinha respostas fáceis. Cada decisão que tomávamos, quem salvar, quem deixar para trás, como distribuir recursos limitados, envolvia escolhas que antes da crise teriam sido impensáveis. Estávamos sendo forçados a redefinir nossa humanidade em tempo real. À medida que nos aproximávamos das montanhas do Colorado, o clima começou a mudar, e os desafios da viagem se intensificaram. A altitude afetava o desempenho dos veículos, especialmente do meu caminhão carregado. O motor trabalhava mais pesado, o consumo de combustível aumentou significativamente e começamos a enfrentar condições climáticas mais severas. Uma tempestade de neve inesperada nos forçou a procurar abrigo numa pequena cidade mineira abandonada. O lugar estava parcialmente destruído, não por infectados, mas por algum tipo de explosão ou incêndio que havia acontecido semanas antes. Prédios carbonizados, crateras na rua principal e um cheiro acre de químicos queimados que irritava os olhos e a garganta. Era como se alguém tivesse tentado limpar a cidade usando métodos extremamente destrutivos. Encontramos abrigo numa escola que havia escapado dos danos, mas a atmosfera do lugar era opressiva e sinistra. Durante nossa parada forçada na cidade mineira, descobrimos evidências perturbadoras de experimentos que haviam sido conduzidos ali. No subsolo da escola, encontramos um laboratório improvisado com equipamentos médicos, jaulas vazias que claramente haviam contido seres humanos, e documentos parcialmente queimados que mencionavam teste de contenção e resistência do patógeno a agentes externos. Não conseguimos decifrar todos os detalhes, mas ficou claro que alguém, provavelmente militares ou cientistas do governo, havia usado os habitantes da cidade como cobaias em experimentos relacionados à infecção. A descoberta foi devastadora para o moral do grupo. Se nosso próprio governo estava disposto a sacrificar civis em experimentos, que esperanças tínhamos de encontrar ajuda nas instalações oficiais? Captain Williams ficou visivelmente abalado. Sua fé nas instituições militares foi severamente testada pela evidência de que compatriotas dele haviam participado de atrocidades contra civis. A tempestade durou 2 dias, durante os quais tivemos tempo para processar nossas descobertas e repensar nossos planos.
Alguns membros do comboio começaram a questionar se deveríamos continuar em direção à instalação do CDC no Wyoming. Se o governo estava conduzindo experimentos em civis, que garantias tínhamos de que não nos tornaríamos cobaias também? Mas Captain Williams argumentou que não tínhamos muitas alternativas. As comunidades isoladas que havíamos encontrado não ofereciam soluções a longo prazo. Eventualmente os recursos acabariam, as defesas falhariam, ou grupos hostis maiores as destruiriam. Nossa única esperança real de sobrevivência sustentável era encontrar uma cura ou tratamento para a infecção, e isso significava trabalhar com pesquisadores, mesmo que envolvesse riscos. Foi uma discussão difícil que dividiu o grupo. Algumas famílias decidiram ficar na região montanhosa, tentando encontrar comunidades menores para se juntar. Outras escolheram continuar conosco em direção ao Wyoming. Quando a tempestade passou, nosso comboio havia encolhido para 10 veículos. Era um grupo menor, mas mais coeso e determinado. Todos que continuaram conosco entendiam os riscos e aceitaram que nossa missão poderia envolver sacrifícios pessoais pelo bem maior. A dinâmica do grupo mudou. Havia menos discussões sobre rotas e estratégias, mais foco em chegar ao destino o mais rapidamente possível. Eu sentia uma responsabilidade maior como o único motorista profissional restante, especialmente porque minha carga química era potencialmente a coisa mais valiosa que tínhamos para oferecer aos pesquisadores. Captain Williams me deu um mapa militar detalhado da região do Wyoming, marcando rotas alternativas e pontos de interesse estratégico. Ele também me ensinou códigos de rádio que poderiam ser úteis para fazer contato com a instalação quando estivéssemos próximos. A entrada no Wyoming trouxe novos desafios. A região era mais isolada, com longas distâncias entre cidades e recursos limitados, mas também havia menos infectados. A baixa densidade populacional significava que o surto havia se espalhado mais devagar ali. Encontramos várias fazendas e ranchos que pareciam estar operando normalmente, com pessoas trabalhando nos campos e gado pastando tranquilamente. Era surreal ver pockets de normalidade em meio ao caos que havia consumido o resto do país. Paramos numa dessas fazendas para tentar obter informações sobre a instalação de pesquisa. O fazendeiro, um homem idoso chamado Frank, confirmou que havia uma base militar científica cerca de 100 quilômetros ao norte. Segundo ele, eles estavam aceitando refugiados, mas eram muito seletivos sobre quem permitiam entrar. Pessoas com habilidades técnicas, médicos, cientistas e militares eram prioritários. Famílias com crianças pequenas geralmente eram rejeitadas devido aos recursos limitados. A informação sobre seletividade da instalação criou nova tensão no grupo. Sarah ficou desesperada ao saber que Emma poderia ser rejeitada. As outras famílias com crianças começaram a entrar em pânico sobre serem separadas ou rejeitadas completamente. Captain Williams tentou tranquilizar todos dizendo que, como grupo, tínhamos valor. Eu tinha experiência de transporte e carga química valiosa. Ele tinha experiência militar. Tínhamos médicos e técnicos. Mas todos sabíamos que decisões sobre admissão provavelmente seriam tomadas individualmente, não como grupo. Começamos a discutir estratégias para garantir que famílias não fossem separadas. Se alguns de nós fossem aceitos e outros rejeitados, os aceitos poderiam trabalhar por dentro para conseguir admissão para os outros. Era um plano frágil, mas era tudo o que tínhamos. A possibilidade de separação após tudo que havíamos passado juntos era quase insuportável. Quando finalmente avistamos a instalação de pesquisa, ficamos impressionados com sua escala e sofisticação. Era um complexo militar massivo, construído numa área montanhosa isolada, com múltiplos prédios, torres de comunicação e um perímetro de segurança que se estendia por quilômetros. Helicópteros militares voavam patrulhas regulares e podíamos ver veículos blindados posicionados em pontos estratégicos. Era obviamente uma operação grande e bem financiada, muito diferente das comunidades improvisadas que havíamos encontrado até então. Mas também era intimidante. As defesas pareciam projetadas tanto para manter infectados fora quanto para manter pessoas dentro. Havia algo de prisão na arquitetura do lugar que me deixou desconfortável. Captain Williams notou a mesma coisa, comentando baixinho que algumas das estruturas pareciam mais campos de detenção que instalações de pesquisa. O processo de admissão foi extenso e humilhante.
Fomos parados num posto de controle a 5 quilômetros da instalação principal, onde soldados armados nos separaram em grupos para entrevistas individuais. Cada pessoa teve que explicar suas habilidades, experiência e valor potencial para a missão de pesquisa. Minha experiência como caminhoneiro e conhecimento sobre produtos químicos industriais garantiu minha admissão imediata. Captain Williams foi aceito devido à experiência militar. Jake foi aceito por suas habilidades mecânicas, mas Sarah e Emma foram inicialmente rejeitadas. Sarah era considerada apenas força de trabalho não especializada, e Emma era vista como dependente desnecessário. A frieza com que trataram uma mãe e criança traumatizadas me revoltou. Argumentei que Sarah havia demonstrado habilidades de enfermagem durante nossa viagem e que Emma era responsabilidade minha como seu protetor. Demorou horas de negociação, mas finalmente consegui garantir a admissão para ambas. Uma vez dentro da instalação, descobrimos rapidamente que as impressões iniciais estavam corretas. Era mais campo de trabalho que refúgio. Pessoas eram alojadas em dormitórios básicos baseado em suas funções. Famílias eram frequentemente separadas e havia regras rígidas sobre movimento e comunicação. Trabalho era obrigatório. Pesquisa, manutenção, segurança, produção de alimentos. Quem não contribuía adequadamente era realocado para funções alternativas. Um eufemismo que ninguém queria explorar muito profundamente. Minha carga química foi imediatamente confiscada e levada para laboratórios que não tínhamos permissão para visitar. Quando perguntei sobre participar da pesquisa diretamente, foi-me dito que minha função era transporte e logística, não ciência. Era claro que, apesar de todas as promessas de colaboração, estávamos sendo tratados como recursos a serem utilizados, não como parceiros em busca de soluções. O trabalho que me atribuíram era coordenar expedições de suprimentos para comunidades sobreviventes na região. Era trabalho importante. Levávamos medicamentos, alimentos e equipamentos para grupos que precisavam desesperadamente de ajuda. Mas também descobri que essas expedições tinham propósitos secundários. Estávamos coletando amostras biológicas de sobreviventes, mapeando comunidades para futuras operações de consolidação e identificando indivíduos com habilidades úteis que poderiam ser recrutados para a instalação. Em outras palavras, estávamos fazendo reconhecimento e recrutamento forçado, disfarçado de missões humanitárias. A descoberta dessa duplicidade foi devastadora. Eu havia pensado que finalmente estava contribuindo para algo positivo, ajudando a reconstruir a civilização. Mas estava participando de um sistema que explorava e manipulava sobreviventes vulneráveis. Durante uma dessas expedições, encontrei evidências que mudaram completamente minha perspectiva sobre a instalação e seus verdadeiros propósitos. Estávamos entregando suprimentos para uma comunidade pequena, quando um dos moradores, um ex-funcionário do CDC chamado Dr. Martinez, me levou de lado para uma conversa privada. Ele havia trabalhado na instalação por algumas semanas antes de escapar. Segundo ele, os pesquisadores não estavam realmente procurando uma cura. Estavam tentando eaponizar a infecção, criar versões controladas que poderiam ser usadas como armas biológicas. As curas que desenvolviam eram temporárias e vinham com efeitos colaterais severos que essencialmente transformavam pessoas em soldados obedientes e programáveis. Dr. Martinez havia testemunhado experimentos em refugiados que voluntariaram para testes, prometendo que receberiam tratamento permanente. Em vez disso, eles se tornaram cobaias para drogas experimentais que alteravam comportamento e capacidade cognitiva. As revelações do Dr. Martinez me forçaram a confrontar uma realidade terrível. A instalação que pensávamos ser nossa salvação era, na verdade, parte do problema. Eles não estavam tentando restaurar o mundo que havíamos perdido. Estavam tentando criar um novo mundo onde poderiam controlar populações através de biotecnologia. Os sobreviventes não eram pessoas a serem salvas, mas recursos a serem explorados em experimentos que violavam tudo que considerávamos ético e humano. Voltei para a instalação com sentimentos conflituosos. Por um lado, Sarah e Emma estavam seguras ali, com comida, abrigo e proteção. Por outro lado, estávamos participando de um sistema fundamentalmente corrupto que explorava pessoas vulneráveis. Precisava encontrar uma forma de sair,
mas também precisava proteger as pessoas que havia prometido cuidar. Comecei a planejar nossa fuga secretamente, estabelecendo contatos com outros refugiados que haviam chegado às mesmas conclusões sobre a natureza da instalação. Captain Williams havia feito descobertas similares através de contatos militares. Vários soldados estavam desconfortáveis com as ordens que recebiam e dispostos a ajudar refugiados a escapar. Jake havia aprendido sobre rotas de fuga através de seu trabalho nas oficinas de manutenção. Lisa, a farmacêutica, havia conseguido acesso limitado aos laboratórios e havia copiado informações sobre alguns dos tratamentos experimentais que poderiam ser úteis para comunidades externas. Lentamente começamos a montar um plano para não apenas escapar, mas também levar conosco informações e recursos que poderiam ajudar outros sobreviventes. O plano de fuga envolveu semanas de preparação cuidadosa. Precisávamos acumular suprimentos sem levantar suspeitas, identificar veículos que poderíamos requisitar e estabelecer rotas de escape que evitassem patrulhas de segurança. Mais importante, precisávamos coordenar nossa partida com outros refugiados que queriam sair, criando múltiplas fugas simultâneas que dividiriam os recursos de segurança. Captain Williams usou seus contatos para garantir que certos soldados estariam distraídos durante nossa janela de escape. Jake preparou veículos extras com combustível e suprimentos básicos. Lisa copiou fórmulas e informações médicas que poderiam ser replicadas em laboratórios menores. Eu usei minha autorização de transporte para posicionar equipamentos e suprimentos em locais estratégicos fora da instalação. Era um esforço coordenado que envolveu quase 20 pessoas trabalhando em segredo absoluto. A fuga aconteceu numa noite de tempestade, que limitou a visibilidade e mascarou os sons dos nossos veículos. Saímos em grupos pequenos, usando diferentes rotas, com planos de nos encontrar num ponto de reagrupamento 15 quilômetros ao sul da instalação. Meu grupo incluía Sarah, Emma e 3 outras famílias que haviam chegado recentemente. Dirigimos com luzes apagadas usando óculos de visão noturna que Jake havia conseguido requisitar das oficinas. O coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o sangue pulsando nas orelhas. Cada sombra na estrada parecia uma patrulha de segurança. Cada som do motor parecia alto demais. Sarah segurava a Emma dormindo no banco ao lado, e eu podia ver pela expressão dela que ela estava tão nervosa quanto eu. Mas também havia determinação ali. Determinação de proteger Emma de um sistema que havia apenas como recurso descartável. Conseguimos escapar da instalação sem incidentes maiores, mas sabia que nossa liberdade seria temporária se não nos distanciássemos rapidamente. A instalação tinha recursos significativos: helicópteros, veículos rastreados, sistemas de comunicação avançados. Eles poderiam nos encontrar facilmente se permanecêssemos na região. Nosso plano era dirigir para o sul através de Colorado e Novo México, estabelecer contato com comunidades independentes que havíamos identificado durante expedições anteriores e compartilhar as informações e recursos que havíamos levado conosco. Era um plano arriscado que nos colocaria de volta na estrada, expostos a infectados e outros perigos. Mas pelo menos estaríamos trabalhando para objetivos em que acreditávamos, ajudando pessoas que precisavam genuinamente de assistência, em vez de participar de experimentos duvidosos. O reagrupamento com outros fugitivos foi parcialmente bem-sucedido. Conseguimos nos encontrar com 2 outros grupos, totalizando quase 30 pessoas, incluindo Captain Williams e vários dos soldados que haviam ajudado nossa fuga. Mas também descobrimos que nem todos haviam conseguido escapar. Um grupo havia sido recapturado na saída, e não sabíamos o que havia acontecido com eles. A culpa de deixar pessoas para trás era familiar, mas não menos dolorosa. Captain Williams nos lembrou que não podíamos salvar todos, que nossa responsabilidade agora era usar nossa liberdade para fazer diferença para o maior número de pessoas possível. Era uma racionalização necessária, mas que não diminuía o peso emocional de nossas escolhas. Cada decisão de sobrevivência parecia exigir que abandonássemos pedaços da nossa humanidade. Nossa nova missão começou imediatamente após escaparmos da instalação. Com as informações médicas que Lisa havia copiado e os suprimentos que conseguimos levar, estabelecemos um sistema de distribuição que levava tratamentos básicos para comunidades isoladas. Não eram curas permanentes,
mas eram medicamentos que podiam retardar a progressão da infecção e dar às pessoas mais tempo para se preparar ou evacuar se fossem mordidas. Era trabalho perigoso que nos colocava constantemente na estrada, atravessando o território hostil para chegar a grupos que muitas vezes desconfiavam de estranhos. Mas também era trabalho que fazia sentido moralmente. Pela primeira vez desde que tudo começou, sentia que estava fazendo diferença real na vida de pessoas que precisavam de ajuda. Sarah apoiava completamente a missão, especialmente porque significava que Emma cresceria, vendo adultos que se arriscavam para ajudar outros em vez de explorá-los. As primeiras comunidades que visitamos receberam nossos suprimentos com gratidão, misturada com suspeita. Muitas haviam tido experiências ruins com grupos de ajuda, que na verdade eram saqueadores ou recrutadores forçados. Levou tempo para construir confiança, mas gradualmente conseguimos estabelecer uma rede de contatos que se estendia por 3 estados. Comunidades começaram a se comunicar entre si através de rádios que fornecíamos, compartilhando informações sobre rotas seguras, localização de recursos e métodos eficazes de defesa contra infectados. Era o início de uma nova forma de civilização, descentralizada, baseada em cooperação voluntária em vez de autoridade imposta. Captain Williams chamava de democracia de sobrevivência, onde cada comunidade mantinha autonomia, mas participava de uma rede maior de apoio mútuo. Durante esses meses na estrada, aprendi coisas sobre liderança e sobrevivência que nunca imaginei precisar saber, como mediar disputas entre comunidades sobre recursos limitados, como treinar civis para se defenderem sem se tornarem militaristas, como manter esperança quando as notícias eram consistentemente ruins, como tomar decisões que afetavam centenas de vidas sem ter todas as informações necessárias. Sarah se tornou minha parceira não oficial nesse trabalho, usando sua experiência com Emma para entender as necessidades de famílias com crianças. Ela desenvolveu protocolos para ajudar crianças traumatizadas, organizou sistemas de educação básica em comunidades maiores e se tornou uma voz respeitada nas discussões sobre planejamento a longo prazo. Ver ela crescer nesse papel me deu esperança de que pessoas poderiam não apenas sobreviver a essa crise, mas emergir dela mais fortes e compassivas. A descoberta mais significativa veio 6 meses depois da nossa fuga, quando encontramos uma comunidade no sul do Colorado que havia desenvolvido algo próximo de uma cura real. Eles tinham um laboratório pequeno, mas bem equipado, dirigido por uma bioquímica chamada Dr. Sarah Chen, que havia escapado do CDC no início do surto. Através de experimentos cuidadosos com voluntários, ela havia desenvolvido um tratamento que não apenas retardava a infecção, mas a revertia completamente, se administrado dentro de 72 horas da exposição. Mais importante, o tratamento não tinha os efeitos colaterais de controle mental que os experimentos da instalação militar haviam produzido. Era genuinamente uma cura, não uma forma de controle populacional. Dr. Chen estava disposta a compartilhar suas descobertas, mas precisava de recursos para produzir o tratamento em escala maior. Coordenar a distribuição da descoberta da Dr. Chen se tornou nossa nova missão principal. Estabelecemos uma rede de laboratórios menores em várias comunidades, treinamos técnicos locais para produzir o tratamento e criamos rotas de distribuição que podiam operar mesmo sob condições hostis. Era um trabalho complexo que exigia não apenas conhecimento médico, mas também logística, diplomacia e, às vezes, força militar para proteger suprimentos de grupos que queriam monopolizar o tratamento. Minha experiência como caminhoneiro se tornou crucial. Eu conhecia rotas, tinha relacionamentos com outras pessoas da estrada e entendia como mover cargas valiosas através de território perigoso. Captain Williams organizou a segurança, Jake mantinha os veículos funcionando e Lisa supervisionava a produção e qualidade dos medicamentos. Mas nossa maior descoberta foi que a infecção estava começando a se estabilizar naturalmente. Sem intervenção externa, os infectados mais antigos estavam começando a queimar. Seus corpos finalmente sucumbiam aos danos acumulados e paravam de funcionar. Novas infecções ainda aconteciam, mas em taxa muito menor que no início do surto. Comunidades que haviam aprendido técnicas básicas de prevenção e tratamento
conseguiam manter a infecção sob controle sem depender de autoridades centrais. Era evidência de que a humanidade poderia não apenas sobreviver a essa crise, mas desenvolveria resistências naturais que tornariam futuros surtos menos devastadores. A descoberta mudou nossa perspectiva de sobrevivência de curto prazo para a reconstrução de longo prazo. O trabalho de estabelecer rotas de comunicação e suprimento entre comunidades se tornou minha especialidade principal. Não era mais apenas sobre transportar carga, era sobre conectar pessoas, facilitar comércio e manter fluxos de informação que permitiam coordenação regional. Desenvolvi um sistema de rotas seguras, marcadas com sinais que outros caminhoneiros podiam seguir, pontos de parada onde veículos podiam ser reparados e reabastecidos, e protocolos de comunicação que permitiam coordenar movimentos mesmo quando sistemas oficiais estavam inoperantes. Era como reconstruir a infraestrutura de transporte do país, uma rota de cada vez, uma comunidade de cada vez. Sarah frequentemente me acompanhava nessas viagens, e Emma havia se tornado uma pequena embaixadora que ajudava a quebrar tensões quando chegávamos a comunidades novas. Um ano após nossa fuga da instalação, recebemos notícias perturbadoras através da rede de rádio. A instalação militar havia sido abandonada após um acidente de contenção que resultou na contaminação de toda a facilidade. Soldados e refugiados que não conseguiram evacuar a tempo haviam sido perdidos. Mas também descobrimos que várias outras instalações similares pelo país haviam sofrido destinos parecidos. Parecia que os experimentos com weaponização da infecção haviam criado variantes mais perigosas que os próprios pesquisadores não conseguiam controlar. Era uma confirmação sombria de que nossa decisão de fugir havia sido correta, mas também um lembrete de que ainda havia perigos significativos no mundo. Grupos de infectados militarizados, alterados pelos experimentos, ocasionalmente emergiam dessas instalações abandonadas. O confronto com esses infectados militarizados foi diferente de tudo que havíamos enfrentado antes. Eles mantinham algumas capacidades cognitivas básicas, podiam usar ferramentas simples e pareciam operar com coordenação rudimentar. Eram mais perigosos que infectados normais, mas também eram mais previsíveis. Seguiam padrões de comportamento military que Captain Williams podia antecipar e contra os quais podia preparar defesas. Desenvolvemos táticas específicas para lidar com eles, incluindo armadilhas, diversões e técnicas de combate que exploravam suas limitações cognitivas. Mas cada encontro com esses monstros criados artificialmente me lembrava do preço que a humanidade havia pagado pela arrogância científica e militar. Eles eram evidência viva dos horrores que pessoas eram capazes de criar quando perdiam sua bússola moral. Durante nossa viagem mais recente, 3 semanas atrás, tivemos um encontro que mudou minha perspectiva sobre o futuro. Estávamos entregando suprimentos médicos para uma comunidade no Nevada quando encontramos um grupo de crianças, cerca de 15 jovens entre 8 e 16 anos, que estavam vivendo sozinhos numa escola abandonada. Seus pais e responsáveis haviam morrido durante o surto inicial, mas elas haviam conseguido se organizar e sobreviver independentemente por mais de um ano. Tinham estabelecido suas próprias regras, sistemas de trabalho, métodos de defesa e até mesmo uma forma básica de educação continuada. Era impressionante ver como uma geração que havia crescido durante a crise havia desenvolvido habilidades e perspectivas que nós adultos ainda estávamos aprendendo. Emma ficou fascinada com essas crianças e, pela primeira vez desde que a conheci, ela falou sobre o futuro com otimismo em vez de medo. O grupo de crianças me fez perceber algo crucial. Estávamos testemunhando o nascimento de uma nova forma de sociedade humana. Uma geração que havia crescido lidando com ameaças existenciais constantes, que havia aprendido cooperação como questão de sobrevivência, que não dava como garantidas as estruturas sociais que minha geração considerava imutáveis. Elas eram mais adaptáveis, mais resourceful, mais dispostas a fazer sacrifícios pelo bem comum. Mas também eram mais duras, menos confiantes em autoridades, mais dispostas a usar violência quando necessário. Era uma nova humanidade emergindo das cinzas da antiga, e eu não sabia ainda se isso era uma coisa boa ou preocupante. Provavelmente era ambas. Sarah e eu decidimos estabelecer uma base permanente nessa região.
usando a escola como centro de operações para nossa rede de distribuição. Emma poderia crescer com outras crianças que entendiam o mundo da mesma forma que ela, e nós poderíamos continuar nosso trabalho de conectar comunidades e distribuir recursos. Não era a vida que qualquer um de nós havia imaginado 3 anos atrás, mas era uma vida com propósito e significado. Captain Williams estabeleceu uma base similar no Colorado. Jake montou uma oficina móvel que serve várias comunidades, e Lisa está trabalhando com o Dr. Chen para expandir a produção de tratamentos. Todos encontramos formas de contribuir para algo maior que nossa própria sobrevivência. Mas a descoberta mais perturbadora veio na semana passada, quando interceptamos transmissões de rádio que sugeriam que outros países estavam começando a enviar expedições de reconhecimento para território americano. Aparentemente, o colapso da infraestrutura militar e governamental americana criou um vácuo de poder que outras nações estavam considerando explorar. Não sabíamos ainda se essas expedições eram hostis ou humanitárias, mas a possibilidade de invasão estrangeira adicionava uma nova dimensão à crise. Comunidades que haviam aprendido a lidar com infectados e saqueadores agora precisavam considerar a possibilidade de enfrentar forças militares organizadas com agendas geopolíticas. A notícia sobre possível invasão estrangeira forçou nossa rede de comunidades a considerar questões que havíamos evitado até então. Deveríamos tentar estabelecer alguma forma de governo regional coordenado? Como poderíamos defender território sem nos tornarmos militaristas? Que tipo de sociedade queríamos reconstruir se tivéssemos a oportunidade? Eram perguntas complexas sem respostas fáceis, mas o fato de estarmos fazendo essas perguntas significava que havíamos progredido além de mera sobrevivência. Estávamos planejando um futuro. Sarah expressou preocupação de que Emma cresceria num mundo perpetuamente em guerra, mas eu argumentei que Emma estava crescendo num mundo onde pessoas se uniam para proteger umas às outras. Era uma diferença crucial de perspectiva. Ontem à noite, enquanto verificava as rotas de comunicação, captei uma transmissão que me deixou profundamente perturbado. Era de uma estação que eu não reconhecia, transmitindo numa frequência militar, mas a voz era claramente americana. O locutor estava dando instruções para agentes de campo sobre protocolos de reorganização social e identificação de elementos subversivos. Parecia que alguma facção do antigo governo ou uma nova organização que se considerava sucessora legítima estava tentando restabelecer a autoridade central. Mas a linguagem que usavam, a forma como se referiam a comunidades independentes como elementos subversivos, sugeria que eles viam nossa rede de cooperação voluntária como ameaça a ser eliminada. A possibilidade de que pudéssemos enfrentar não apenas invasores estrangeiros, mas também facções domésticas hostis, mudou completamente nossa situação estratégica. Nossa força sempre foi a flexibilidade, a capacidade de nos mover rapidamente e operar sem estruturas centralizadas vulneráveis. Mas isso também significava que éramos vulneráveis a forças maiores e mais organizadas. Captain Williams iniciou discussões sobre estabelecer protocolos de segurança mais rigorosos, criar sistemas de alerta antecipado e possivelmente formar alianças defensivas com outras redes regionais. Era uma escalada que nenhum de nós queria, mas que parecia inevitável dado as circunstâncias. Mas a descoberta mais estranha aconteceu esta manhã, quando Emma encontrou algo que não conseguimos explicar. Ela estava brincando no pátio da escola quando achou um dispositivo metálico pequeno, do tamanho de uma moeda, meio enterrado na terra. Quando Jake examinou o objeto, descobriu que era algum tipo de transmissor eletrônico com tecnologia que ele não reconhecia. Não parecia militar americano, nem parecia ter sido feito recentemente. Era como se tivesse estado ali há muito tempo, esperando ser ativado. Quando tentamos examinar o dispositivo mais de perto, ele começou a emitir um sinal fraco numa frequência que nossos equipamentos mal conseguiam detectar. Sarah ficou imediatamente nervosa, lembrando da cidade fantasma que havíamos encontrado no início da nossa jornada. O dispositivo que Emma encontrou nos levou a fazer uma descoberta que mudou completamente nossa compreensão sobre o que realmente aconteceu durante o surto inicial. Usando o equipamento que Jake havia modificado, conseguimos rastrear outros dispositivos similares na área. Eles estavam enterrados em pontos específicos ao redor da escola,
formando um padrão geométrico que claramente não era natural. Quando os escavamos, descobrimos que eram parte de uma rede maior que se estendia por quilômetros. Era como se alguém tivesse plantado esses dispositivos muito antes do surto, preparando-se para algo. A implicação era aterrorizante. O surto zumbi não havia sido um acidente ou uma evolução natural. Havia sido orquestrado, planejado, implementado por alguém com recursos e conhecimentos suficientes para semear dispositivos por todo o país. A revelação sobre os dispositivos me forçou a repensar tudo o que achávamos que sabíamos sobre os últimos 3 anos. Se o surto havia sido intencional, quem era responsável? Por que fariam isso? E mais importante, o que mais haviam planejado? Os dispositivos ainda estavam ativos, ainda transmitindo sinais fracos para algum lugar. Significava que alguém ainda estava monitorando, ainda estava implementando algum tipo de plano de longo prazo. Sarah expressou o medo que todos sentíamos. Se éramos observados, se nossos movimentos estavam sendo rastreados, então nossa sensação de liberdade e independência era uma ilusão. Éramos ratos num labirinto, achando que havíamos encontrado a saída, mas na verdade ainda estávamos sendo guiados por forças que não podíamos ver ou compreender. Esta manhã, 3 anos depois que tudo começou, estou sentado na cabine do meu caminhão escrevendo este relato, enquanto Sarah e Emma dormem no banco de trás. Acabamos de deixar a escola no Nevada e estamos dirigindo em direção ao norte, seguindo pistas sobre a origem dos dispositivos misteriosos. Não sei o que vamos encontrar, mas não posso ignorar a possibilidade de que tudo o que vivemos foi manipulado por forças que ainda não compreendemos completamente. O mundo mudou de formas que nunca imaginei possíveis, mas talvez a mudança mais fundamental seja em mim mesmo. Não sou mais apenas um caminhoneiro tentando entregar uma carga. Sou alguém que ajuda a manter a civilização funcionando numa forma nova e improvável. É uma responsabilidade que nunca pedi, mas que aceito porque não posso abandonar as pessoas que dependem de mim. Enquanto escrevo estas últimas palavras, posso ouvir Emma sussurrando no sono, provavelmente sonhando com coisas que uma criança não deveria precisar sonhar. Sarah está enrolada no meu casaco, finalmente descansando depois de dias ajudando a organizar nossa partida. O rádio transmite o silêncio estático da madrugada, ocasionalmente interrompido por vozes distantes de outras pessoas como nós, tentando navegar por um mundo que não faz mais sentido. Mas por estranho que pareça, sinto algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Não esperança de que as coisas voltem ao normal. Esse normal nunca mais existirá. Mas esperança de que estamos construindo algo melhor, algo mais humano, algo que valha a pena preservar. E enquanto houver pessoas dispostas a se arriscar para ajudar outras pessoas, enquanto houver crianças como Emma que crescem vendo bondade em meio ao horror, há futuro para todos nós. O dispositivo que encontramos ontem começou a piscar mais rapidamente esta madrugada, como se estivesse reagindo ao nosso movimento. Não sei o que isso significa, mas sei que vamos descobrir. Porque essa é a coisa sobre sobrevivência. Você não para de fazer perguntas, não para de procurar respostas, não para de tentar entender o mundo mesmo quando ele parece incompreensível. E talvez, no final, a coisa mais importante que aprendi nestes 3 anos seja esta. Não importa quão escura a situação se torne, sempre há pessoas dispostas a acender uma luz. Sempre há alguém disposto a ajudar, alguém disposto a se sacrificar, alguém disposto a continuar lutando mesmo quando a luta parece impossível. Isso é o que nos faz humanos. E isso é o que vai nos permitir sobreviver a qualquer coisa que ainda está por vir.